Fala galera do Mundo na Bola, já chegue deixando o seu like, se inscrevendo no canal e marcando o sininho de notificação. Muito importante pra gente, ajuda no desenvolvimento e na continuidade desse trabalho profissional que a gente faz aqui no Mundo na Bola. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar de duas notícias importantes que referem-se à posse do terreno do gasômetro para o Flamengo. Ainda não é a posse definitiva, mas é uma notícia que refere-se à ação que a Caixa Econômica Federal está movendo contra o Flamengo, contra o Flamengo não, contra a Prefeitura, para aumentar o preço que foi pago no leilão da desapropriação do terreno do gasômetro. Nesse vídeo de hoje, nós vamos contar alguns detalhes importantes e as notícias são excelentes para o Flamengo. Agora que você já sabe do que a gente vai falar, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação, importantíssimo pra gente. Vou soltar a vinheta e a gente começa esse bate-papo na sequência. São duas notícias importantes. A primeira fala do peso político dessa discussão do estádio do Flamengo. No site Metrópolis, na coluna do Guilherme Amado, escrito pelo Atos Moura, Paes se refere à reunião que houve entre o próprio prefeito, ou melhor, a Prefeitura do Rio de Janeiro, e o presidente da República. Diz a matéria do Atos Moura. Paes é o candidato de Lula no Rio de Janeiro. O PT, inclusive, tentou arduamente emplacar o vice na chapa, mas o prefeito optou por uma composição puro sangue, com um aliado do mesmo partido, o PSD. Ao fim da reunião, ainda de acordo com os interlocutores do prefeito, o sentimento era de que um acordo está próximo. A sensação passada era que Lula não estava muito inteirado sobre o assunto e se dispôs a ajudar. É um indício que as coisas irão se resolver. Do ponto de vista da prefeitura, foi uma postagem nas redes do presidente logo após o encontro com uma foto da reunião. Independente da sua visão política, não dá para desassociar a aprovação de um projeto de um estádio para a maior torcida do Brasil, na segunda maior cidade do Brasil. É um evento político. O estádio tem um impacto político, o estádio tem um impacto na cidade do Rio de Janeiro. Então é natural que você veja durante esse processo, tanto no governo federal anterior quanto esse, alguma participação e alguma vontade das autoridades de darem uma mordida na visibilidade que esse estádio possa causar. Não havia dúvida de que isso aconteceria, é um processo político inerente à aprovação de um projeto dessa magnitude. Mas a próxima notícia, essa notícia do jornal O Globo, é mais importante para esse processo, e é essa aqui. Caixa desiste da ação e abre caminho para o estádio do Flamengo. Primeira reunião de conciliação ocorreu na quinta-feira. Essa reunião de conciliação é fruto dessa reunião do prefeito da cidade com o presidente da República. A Caixa Econômica Federal desistiu da ação, essa matéria do jornal O Globo, escrita pela Geralda Doca. A Caixa Econômica Federal desistiu da ação judicial contra a desapropriação do terreno do gasômetro, na região do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que será destinado à construção do novo estádio do Flamengo. A área foi desapropriada pela prefeitura e leiloada no final de julho, faltando apenas o termo de posse do terreno, que era a discussão. Uma das discussões foi essa. Primeiro dizia-se que não bastava vencer o leilão, tinha que fazer o depósito. O Flamengo fez o depósito, a juíza não deu a posse, disse que daria a posse depois da perícia judicial. Houve a perícia judicial, houve um aumento de valor, a gente vai falar sobre isso na sequência. O Flamengo pagou, mas aí a juíza falou que não tinha competência para julgar o caso e enviou o processo para a Justiça Federal. Bom, continuando a notícia, diz: em um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira, aquela que eu me referi anteriormente, as partes acertaram que buscarão um entendimento para destravar a construção do estádio. A primeira reunião de conciliação ocorreu já nesta quinta-feira, com a participação da Advocacia Geral da União, AGU, e o Ministério de Gestão de Inovação, MGI. O terreno desapropriado pela Prefeitura foi cedido pela União ao município, ou seja, era um terreno da União, foi passado do município por meio de um contrato de cessão sob regime de aforamento em condições especiais em 2013 para a criação da Operação Urbana Porto Maravilha. Posteriormente, a área foi negociada pelo município com um fundo de investimento administrado pela Caixa, o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, que a gente já falou tantas vezes aqui no canal, abastecidos por recursos do Fundo de Garantia. Mais ou menos isso. O Fundo de Garantia é um investidor normal do mercado e investiu nesse fundo. Então se tornou o cotista desse fundo. E esse fundo só tem um cotista, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é administrado pela Caixa. O processo de conciliação será liderado pela Câmara de Mediação e da Conciliação da Administração Pública Federal, CCAF, e da AGU. A CCAF atua em processo de autocomposição na busca da prevenção
e solução consensual de conflitos que envolvam órgãos da administração pública federal, autarquias e fundações federais. Um ponto importante é que, naquela reunião de terça-feira, o prefeito da cidade falou da importância disso para a cidade do Rio de Janeiro, obviamente se referindo à eleição. Justo, ele é prefeito, tem que pensar nisso também. E é muito provável que essas reuniões de conciliação sejam mais rápidas do que o processo que estaria correndo na Justiça Federal. Continua a matéria. O Flamengo arrematou a área por 138 milhões, o valor previsto no edital de leilão. Após análise do valor pelo perito, o preço foi elevado em cerca de 40 milhões, dos quais o Flamengo pagou 7 milhões. O restante deverá ser desembolsado após a posse do terreno. Isso aí está errado. Essa parte da matéria está errada, mal escrita, mal informada pela pessoa que escreveu. De fato, o terreno inteiro, né, tem aquela questão do domínio pleno, domínio útil. O Flamengo paga simplesmente 87% do valor. 83%, desculpa. 17% refere-se, por ser terreno de marinha, essa parte não é paga, só se paga 83%. Então, você vê aqui que, de fato, a pessoa que escreveu essa matéria leu essa parte aqui de baixo, refere-se ao material que foi extraído, tá, do processo de desapropriação e como chama, meu Deus, da perícia judicial que é feita pelo terreno, que foi feita pelo terreno. Ou seja, a juíza, lembra que eu falei? A juíza falou, só vou dar a posse depois que o valor for passar por uma perícia judicial. Essa é a perícia judicial que, de fato, aumentou o valor. Só que a pessoa que escreveu viu a conta, aumentou de 138 milhões para 176 milhões. Só que a conta não é essa. A conta é essa que está ainda no documento que foi entregue pela prefeitura, que eu vou ler para você. No laudo da perícia, essa que eu estou me referindo, o expert avaliou o domínio pleno, ou seja, o 100% em 176 milhões, que é da onde a pessoa tirou essa informação. E aí, continuando a ler, na consolidação da união do domínio pleno do terreno que haja concedido em aforamento, deduzir-se-á, mesóclise aqui, do valor do mesmo domínio a importância equivalente a 17%, correspondente ao valor do domínio direto. Portanto, a diferença que a pessoa escreveu referiu-se a 40 milhões é de fato 7,8 milhões que já foi pago. Esse valor já foi pago. Ou seja, o Flamengo se aproximou muito agora de tomar a posse do terreno. E tomar a posse do terreno é fundamental para a continuidade do projeto. Tomando a posse do terreno, o Flamengo pode fazer todas as avaliações do subsolo, da contaminação, das fundações, e a partir deste momento, quando isso estiver sido feito, tiver sido realizado, o Flamengo pode começar a fazer projetos mais detalhados, que vão determinar diretamente o custo do projeto, e aí sim o Flamengo consegue calcular a sua viabilidade. Então, a notícia é muito boa, é uma notícia fundamental para o desenvolvimento do projeto, e isso vai trazer ao Flamengo uma segurança muito maior no desenvolvimento da viabilidade financeira, que ainda não existe. Todas as vezes que a diretoria do Flamengo se refere ao valor do terreno ou ao valor do projeto, refere-se a um custo estimado. Vai ser mais ou menos entre 1,5 e 2,5 bilhões de reais. Não há nenhuma segurança neste valor, e não havendo segurança, não há possibilidade de fazer um estudo mais preciso. Tomar a posse é fundamental, é um passo muito importante, talvez seja o passo mais significativo, porque vai permitir ao Flamengo fazer toda aquela cerimônia de entrar no terreno, colocar a bandeira, causa um furor muito grande e é importante, fundamental para o desenvolvimento do projeto. A notícia é excelente. Você que gostou desse vídeo, não se esqueça, antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Se você gosta do nosso trabalho, você ainda pode patrocinar o nosso canal patrocinando esse vídeo. Você pode fazer um Pix a qualquer momento aqui no mundonabolaPix@gmail. Você ajuda o canal a se tornar cada vez mais profissional. Muito obrigado pela sua ajuda. A gente se vê aqui no Mundo na Bola, onde a gente trata futebol com inteligência, porque a nossa audiência é inteligente. Abraço, até a próxima.